Passa aí, amigo. Passa aí, amigo. Vem, amigo. Faça o princípio, porém não embate. Bicampeão mundial aí de Surf Dog. O Bono tá comigo desde que ele tinha 40 dias, era uma bolinha assim de pelo. E a ideia era comprar uma prancha de stand-up para começar a remar, começar a fazer aquela atividade do stand-up que por sinal é muito boa, eu sou educador físico. Cara, o Bono subiu na prancha e foi impressionante. Primeira vez que ele subiu, o rabo começou a abanar e começou a latir. Então a felicidade dele em cima da prancha começou a meio que a chamar a atenção do pessoal. Nossa, o cachorro é amarradão em cima da prancha.